Bem, no último aula nós vamos ver o que são tabelas e como estar a trabalhar com tabelas, e nós também já vimos aqui sobre o loop for, e agora nós vamos juntar, vamos ver algo chamado iteradores, que é neste caso o pairs e o ipairs, que vai ser utilizado com tabelas e com o loop for. Por isso, se você não sabe bem o que é loop for, não é bem preciso saber, mas se você não sabe o que são tabelas, vai ver o vídeo de tabelas, e neste vídeo aqui então nós vamos ver o que é o pairs e o ipairs. Bem, logo, eu vou criar aqui uma tabela que nós já vimos na última aula aqui. Isto foi da última aula. Vou criar aqui uma tabela bem simples mesmo. Uma tabela aqui que vai ser igual a... Vou criar vários valores aqui. 10, 20, 30, 40, 50. Ok, 5 valores aqui que esta minha tabela tem. Para eu trabalhar com o for e juntar o for com as tabelas é de uma maneira bem simples. Eu tenho de escrever for e tenho de colocar dois valores, que normalmente é chamado de I, V. Estes valores normalmente são chamados assim porque significa index e o segundo significa value, ou seja, index e value. Mas você pode chamar o que você quiser, se você quiser escrever por extenso, você escreve, mas eu vou chamar de IV também, basicamente desta maneira. Logo, para IV in, e agora que veio o iterador, ou você coloca o ipairs, ou você coloca o pairs. Vou colocar o pairs e já vou explicar a diferença. Logo, for IV in pairs do, basicamente desta maneira aqui. Logo é este esquema aqui meio estranho. Logo, o que você tem de saber é que este I e este V significa index e value. Eu expliquei na última aula o que é um index e o que é um value. E você vai depois colocar aqui o iterador pairs ou ipairs. Logo, qual é a diferença do ipairs para o pairs? O pairs ele é arbitrário, ou seja, vai pegar os valores da tabela aleatoriamente. O ipairs vai pegar por index. Ou seja, se calhar é melhor aqui eu criar uma tabela em dicionário. Ou seja, vou criar aqui o var1 igual a 20, o var2 igual a 30 e o var3 igual a 40. Ok, estes valores assim. E o que você tem de saber é que o index, neste caso é var1, var2, var3 e o que o value é 20, 30, 40. Logo numa tabela o index é o que está aqui antes do igual, que se você não sabe é o operador de atribuição, e o value é o que está à frente, ou seja 20, 30, 40. Ou seja, basicamente como é que isto vai funcionar aqui para o meu IV. Bem, eu vou dar aqui um print, eu vou colocar aqui na tabela aqui dentro, aqui no iterador, e vou dar aqui um print IV. Você pode ver aqui que o que ele vai printar, ó, printou var1, 20, printou var2, na verdade printou var3 e depois printou var2. Esta questão da ordem eu já vou explicar para você, mas o que você tem de entender é que o for, ele cada vez que ele for rodar o loop, cada vez que o loop for, ele for rodado, ele vai percorrer um item da tabela. Ou seja, for foi executado uma vez, foi aqui a var1, foi executado outra vez, foi a var2, foi executado outra vez, foi a var3. Cada vez que o for ele é rodado, ele é executado, ele vai percorrer um item da tabela. Ou seja, ele vai ser executado o número de vezes que itens tem na tabela, basicamente. Agora, depois é que vem então a questão do pairs e do ipairs, que é o que é às vezes difícil de entender. Para deixar claro que com isto você já poderia fazer muita coisa, como você já poderia ter várias partes, e ainda existe algo chamado getChildren e getDescendants, e você poderia colocar várias partes aqui a similar aos valores, e para mudar todos os itens da tabela ao mesmo tempo você só teria de vir aqui e ver, por exemplo, vai ser igual a 30, que aí você muda os itens todos da tabela. Ou você poderia colocar várias partes nesta tabela aqui, por exemplo, ter aqui mais duas partes e você colocava aqui como var1 igual aqui a workspace.part, e então depois trabalhar com todas essas partes ao mesmo tempo no for, ou seja, já seria bem útil. Agora nós vamos ver o que é a questão dos iteradores. Bem, mas se você gosta deste conteúdo, confira aí em baixo o meu curso avançado de Lua, onde você irá aprender profissionalmente de programação com a linguagem Lua e vai aprender diversas coisas tais como Roblox Studio, Love 2D, fundamentos de computação, CMD do Windows, tudo administrado no Visual Studio Code, por isso não perca tempo e veja aí logo o primeiro link colocado na descrição. Bem, basicamente existe dois, que é o pairs e o ipairs. Qual é a diferença entre os dois? O pairs, eu até vou escrever aqui à frente. O pairs, ele é arbitrário.
para não utilizar a palavra arbitrário, vou escrever aleatório para ser mais simples. Bem, a primeira coisa que você então tem de entender é que não há melhor, há muita gente que diz o PERS é melhor para você trabalhar com dicionários e o IPERS é melhor para você trabalhar com arrays. Não há nada disso, não há esse esquema aí. De facto que o PERS ele foi um bocadinho mais feito provavelmente para trabalhar com arrays, mas o que você tem de entender é que isto é a diferença entre os dois, onde o PERS ele é aleatório ou arbitrário, que seria a palavra mais correta, mas para não complicar muito eu vou escrever aleatório, e o IPERS ele segue o valor do index. Por exemplo, eu aqui utilizei o PERS, ou seja, disse que ele vai ser aleatório, e ele de facto printou-me o quê? Printou-me var1, printou-me var3, printou-me var2. Ele vai seguir todos os itens da tabela, mas de maneira aleatória. Se eu, por exemplo, utilizasse o IPERS e pedir para ele printar IV, vai haver aqui uma pequena questão ao utilizar o IPERS. É que ele não printou. E porquê que ele não printou? Porque o PERS ele segue uma ordem aleatória, por isso eu consegui printar e ver. O IPERS ele vai seguir o index, só que para ele seguir o index há uma contradição aqui, né? É que o index, eu até vou escrever aqui, que o index tem de ser numérico. O index ele tem de ser numérico, aqui o index não é numérico, aqui o index é var1, var2, var3, ou seja, não é numérico. Não vai funcionar. Vamos supor que o meu index era numérico. Era aqui 1, aqui 2 e aqui 3. Ou seja, tenho um index numérico. 1, 2, 3. Que nem se fosse um array aqui. Se eu executar isto agora sim, ele printou-me aqui o i que é 1, 2, 3, né? O index é 1, 2 e 3 e printou-me os valores por ordem, 20, 30, 40. Porquê? Porque agora tem uma ordem e o IPERS consegue seguir. Se fosse o PERS, era simplesmente arbitrário. Printou-me 1, 2, ok, printou por acaso 1, 2, 3. Printou-me aqui na ordem, ele até costuma seguir. Mas você tem que ter às vezes o cuidado com que você vai trabalhar. Aqui, normalmente em arrays, você não tem este tipo de problema. Porquê que no array você não tem este tipo de problema? Porque no array, se eu fizer aqui o local tabela, no array você tem sempre os indexes por ordem. Você tem sempre os indexes por ordem, por isso você não precisa estar a ver se eles são numéricos ou não. Ou seja, utilizar IPERS ou PERS vai ser um bocado indiferente. Até coloquei aqui vários itens aqui e eu vou passar aqui a tabela num loop for com PERS. Vou pedir para printar aqui o I e o V, aqui o index e o value. Aqui no array os valores são sempre numéricos, logo ele até seguiu a ordem, o que é comportamento perfeitamente normal. 1, 2, 3, 4, 5, seguiu a ordem. Se eu trabalhasse com o IPERS, que foi feito com o objetivo de seguir a ordem, deu na perfeição. Ou seja, tem problema nenhum você trabalhar desta maneira. Agora, se você vai trabalhar com um dicionário, aí é que a coisa já é complicada. Porquê? Porque se você quiser trabalhar aqui com, por exemplo, vou criar aqui vários valores, var2 igual aqui a 30, var3 igual a 50, porque se você quer trabalhar com o PERS, vai funcionar, porque vai ser arbitrário e vai percorrer toda a tabela. Se eu colocar vírgula claramente entre os valores, né? Logo vai ser perfeitamente isto aqui, rodado, var3, var2 e var. Foi até ao contrário, vai ser aleatório o PERS. Porquê? Porque ele não tem um valor numérico para seguir e por isso vai pegar aleatório. Trabalhar com o IPERS é que você tem que ter cuidado, porquê? Porque pode dar problema se não tiver valor numérico. E ele nem printou. Ou seja, o que é que você tem de resumir deste vídeo aqui? É que se você está a trabalhar com uma tabela que é baseada num array, então IPERS, PERS não faz totalmente diferença, ele provavelmente vai seguir a ordem por isso. Agora, se você está a trabalhar com uma tabela que é baseada num dicionário, então o PERS ele vai percorrer tudo arbitrariamente, aleatório, o IPERS vai seguir por ordem se for possível seguir por ordem. Logo, por isso é que você tem que ter essa atenção aí. Logo, lembrando então que isto aqui é basicamente como o for funciona. No próximo vídeo nós vamos ver provavelmente sobre a getSealer
e get descendant. Por isso, qualquer dúvida deixe aí em baixo e eu vejo você no próximo vídeo.